Olá, seja bem-vindo ao Dizendo Tudo desta segunda-feira. Vamos aos destaques de hoje. Mais um dia de manifestação. Rodoviários recém-demitidos bloqueiam a entrada do terminal da Coab em protesto. Polícia Federal apreende medicamentos contrabandeados no aeroporto de São Luís. Tem política, 13 secretários devem se desincompatibilizar até amanhã para a disputa eleitoral. E mais, o empreendedorismo que avança no Maranhão. Tudo isso e mais, agora no Dizendo Tudo, que já está no ar. Boa noite para você. A gente já está na Semana Santa e tem policiamento reforçado para o Maranhão. O feriado prolongado conta com uma operação Semana Santa que teve início hoje. Detalhes com Daniel Morim e Odaí Oliveira. O Maranhão contará com reforço no policiamento durante o feriado prolongado da Semana Santa. A operação teve início nesta segunda-feira e segue até o dia 5 de abril, mobilizando forças de segurança em todo o estado. O objetivo é prevenir ocorrências, intensificar a fiscalização e garantir tranquilidade à população em um período marcado por viagens e eventos religiosos. Durante a operação, o policiamento será intensificado em locais de grande circulação, como rodovias, terminais de transporte, aeroportos e áreas turísticas. Barreiras serão montadas nas entradas e saídas das cidades, além de ações de fiscalização em rodoviárias, terminais aquaviários e outros pontos de fluxo intenso. Nas rodovias estaduais, haverá fiscalização voltada ao cumprimento da lei seca e à prevenção de acidentes. As equipes em solo contarão com o apoio do patrulhamento aéreo. Aeronaves do CTA com bases em São Luís, Presidente Dutra, Imperatriz e Balsas serão utilizadas para ampliar o monitoramento e dar suporte às operações em diferentes regiões do estado. A Polícia Civil também reforçará os plantões durante o período, garantindo atendimento à população para registro de ocorrências. Em São Luís, a operação inclui ainda o reforço na segurança durante a tradicional Via Sacra do bairro do Anjo da Guarda, realizada nos dias 2 e 3 de abril, evento que costuma atrair um grande público nos 2 dias. Essas são as informações, eu volto ao estúdio com você. Obrigada, Daniel, por suas informações. E a Polícia Federal fez uma nova apreensão de medicamentos no aeroporto Marechal da Cunha Machado, aqui em São Luís. Carga de substância usada para emagrecimento foi encontrada sem documentação sanitária e importação. O repórter Caio Magno tem os detalhes para a gente. Olá, boa noite, Daniela, e a todos aí de casa. Uma nova apreensão de medicamentos foi registrada durante uma fiscalização no aeroporto de São Luís. A ação aconteceu no Aeroporto Internacional da capital, durante um trabalho de rotina da Polícia Federal. Os agentes identificaram, na bagagem de uma passageira que vinha de Foz do Iguaçu, 12 caixas com frascos de uma substância utilizada para a perda de peso. O material estava sendo transportado sem a documentação sanitária e de importação exigida. De acordo com as normas da Anvisa, esse tipo de produto precisa de autorização para entrar no país. A Polícia Federal informou que tem intensificado a fiscalização no aeroporto com foco no combate ao transporte irregular de medicamentos e também na repressão de crimes transnacionais. Segundo os agentes, a substância apreendida é a mesma utilizada nas chamadas canetas emagrecedoras. Essas foram as informações, eu volto com você aí no estúdio. Informações com Caio Magno, muito obrigado por suas informações. E agora, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis apreendeu cerca de 800 quilos de pescado irregular na Raposa. Uma ação que faz parte da operação contra a pesca ilegal no litoral maranhense. Detalhes com Joyce Araújo, não é isso, Joyce? Boa noite para você. Boa noite, Daniela, e você aí de casa. Uma operação de fiscalização resultou na apreensão de quase 1 tonelada de pescados ilegais na região de Raposa. A ação faz parte do combate a crimes ambientais nas regiões metropolitanas. A equipe identificou uma embarcação descarregando no Porto do Braga sem a licença necessária para a atividade. O responsável apresentou apenas um documento vencido e em nome de outra pessoa, o que tornou a pesca ilegal. Foram apreendidos cerca de 800 quilos de peixe de diversas espécies como corvina, serra e camurim. Além do pescado, os fiscais recolheram os utensílios de pesca e a própria embarcação usada no crime. Todo o material foi doado e o responsável pela embarcação foi autuado por infração ambiental. Eu volto com você aí no estúdio.
Obrigada, Joyce. Olha, a manifestação. Motoristas demitidos da antiga 1001 bloquearam acesso ao terminal da Coab. Os trabalhadores cobram salários e direitos atrasados após paralisação temporária da empresa. Ônibus urbanos e semi-urbanos não conseguiram acessar o terminal. Motoristas demitidos da Expresso Rede França, antiga 1001, bloquearam os acessos ao terminal de integração da Coab na manhã desta segunda-feira. O movimento dos profissionais ocorre por questões trabalhistas que não foram respeitadas, segundo os rodoviários dessa empresa. E, inclusive, hoje pela manhã, muitas dificuldades para os passageiros, né? Porque eles perderam essa possibilidade de fazer a integração, chegar aqui no terminal, pegar outros ônibus, porque os veículos não estão entrando no terminal. E aí eles tiveram que buscar outras alternativas, muitas vezes gastando mais do que o que estava planejado. A gente ouviu os trabalhadores para entender um pouquinho da situação que eles têm enfrentado ao longo dos últimos meses, os rodoviários da Expresso Rede França, antiga 1001. É crítica. Eu praticamente, não só eu, como meus colegas aqui também, estão 3 meses de salário atrasado. E a empresa quer dar o quê? O papel de seguro-desemprego para o cara receber seguro-desemprego e o tempo de serviço que o cara tem. Como é que o cara faz? Vai sair com uma mão na frente e outra atrás, igual eu, sem receber nada? Isso não é justo. Cadê as nossas autoridades? Cadê? Cadê o Ministério Público? Cadê o Ministério do Trabalho? Que não existe pra gente. Isso é uma falta de respeito com a gente. Está atrasado 3 meses o salário, eles não querem pagar nem esse, só querem pra gente assinar o seguro e sair sem direito a nada, com 8 anos de FGTS, que não deposita, desconta, mas não deposita e ninguém faz nada. E a gente está nessa situação aí, ó, 3 meses de salário praticamente atrasado, agora o cara vai sair da entrada do seguro, 15 dias para dar entrada, aí tem mais 30 para receber a primeira parcela, como é que fica a situação da gente para pagar nossas contas, que não estão nem para a gente, e querem ficar com o terminal. Todo mundo aqui é motorista, todo mundo nessa mesma situação, fora os que já saíram. O movimento dos trabalhadores acabou afetando o trânsito também, que ficou bastante complicado aqui na Avenida Jerônimo de Albuquerque, na altura do terminal de integração da Coab. Aqui já é uma região que tem um fluxo muito grande de veículos. Com esse movimento, a situação ficou ainda mais complicada para os condutores, para os motoristas e também para a população que precisa percorrer, né, circular aqui na região. Então o movimento foi realizado hoje pela manhã aqui no terminal de integração da Coab. Alguns motoristas alegam que foram demitidos em outubro e não receberam as verbas rescisórias. Essas são as informações, eu volto ao estúdio com você. Obrigada, Daniel. E olha só, o Maranhão na edição 73 da reunião do CONSEMA e ainda fortalecendo políticas ambientais no estado. O governo do Maranhão realizou o lançamento do 3º Fórum Brasil das Águas em São Luís. O evento marcou o início das preparações para um dos principais espaços de debate sobre a gestão dos recursos hídricos no país. O Fórum Brasil das Águas é o maior evento de gestão hídrica do Brasil. Hoje a gente está fazendo o lançamento dele. O evento vai acontecer de 4 a 8 de maio no Multicentro Sebrae. Isso coloca o Maranhão ainda mais na rota da gestão de águas no Brasil. O maior evento de gestão de águas vir para o Maranhão mostra que a gestão está sendo feita de forma séria. Então a gente consegue congregar a sociedade civil, órgãos do poder público e também empresariado, debatendo a importância que é a gestão hídrica, a importância de preservar nossas nascentes, mostrando que água é vida, mas também mostrando que água é energia para nossas indústrias e para a classe produtiva. Com o tema Água, a maior riqueza do Brasil, o fórum vai reunir especialistas, gestores e a sociedade para discutir o uso sustentável dos recursos hídricos. Entre os principais temas estão o acesso à água, preservação ambiental, educação e participação social. Durante o lançamento também foram apresentadas a programação oficial e a abertura das inscrições para o evento. A discussão da água a nível nacional e integrado é uma coisa que já se fazia necessária no nosso país há muito tempo. Porque se discute água dentro de cada setor, mas não se discute água como um insumo que envolve a todos. O Fórum Brasil das Águas nada mais é do que juntar todos os setores da economia, trazer todas as pessoas, sociedade civil, academia, científico, todos para o mesmo espaço para discutir água de uma forma integrada. O 3º Fórum Brasil das Águas será realizado de 4 a 8 de maio, na capital maranhense. A gente vai para o intervalo, é bem rapidinho, são 6 horas e 19 minutos e agora a gente vai com imagens ao vivo aqui de várias partes de São Luís e também na cidade de Imperatriz. Temos 3 canais aqui, 3
informações de São Luís. Primeiro aqui na Igreja do Carmo, na região do Centro Histórico. Olha só, o fim de tarde, início de noite, e essa luz aí que transforma São Luís ainda mais bela. A gente tem imagens também da Ponta da Areia, trânsito intenso ali na região da Praça do Sol. E aqui, por último, já o céu, já chegando à noite, porque a gente tem várias partes de São Luís, então o sol ele incide de cada lugar, ele incide de uma forma. E aqui já tem o final de noite, começo de noite, na verdade, aqui desta segunda-feira, na Praia Grande, na região da Beira-Mar. E ali, Imperatriz. Início de noite deste início de semana, tempo nublado na cidade de Imperatriz, região Tocantina, mas não choveu durante todo o dia de hoje na cidade de Imperatriz. A gente faz o intervalo, na volta tem mais aqui dizendo tudo, são 6 horas, 20 minutos, é um instante só. De volta às 6h24 e agora política. Cerca de 13 secretários do alto escalão do governo Carlos Brandão devem deixar seus cargos no Maranhão até amanhã, inclusive para desincompatibilização, concorrer inclusive às eleições de 2026, com foco principal na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. As articulações visam fortalecer a base governista para o pleito de 2026. Aqui estão então os nomes cotados que devem se desincompatibilizar. Júnior Viana, subchefe da Casa Civil, que assumiu a articulação política, Paulo Cazé, Desenvolvimento Social, Abigail, secretária da Mulher, Tiago Fernandes, da Saúde, Natácia Ueba, Ciência e Tecnologia, Yuri Arruda, secretário de Cultura, Celso Dias, Esporte, Sebastião Madeira, secretário-chefe da Casa Civil, Criciele Muniz, diretora do IEMA. Secretários então cotados para a Câmara Federal, Vinícius Ferro, do Planejamento, Washington Luiz, de Representação Institucional em Brasília, Bira do Pindaré, Agricultura Familiar. A gente tem outras movimentações de destaque, por exemplo, Orleans Brandão, sobrinho do governador Carlos Brandão, que é apontado como nome forte para a sucessão e aparece liderando pesquisas, sendo cotado para uma chapa majoritária, possivelmente pelo MDB. E olha só, o prazo para tirar o título de eleitor, regularizar a situação eleitoral ou transferir o domicílio termina no dia 6 de maio de 2026. A data foi definida pela Corregedoria Geral de Justiça. Após esse prazo, o cadastro eleitoral deve ser fechado. A medida ocorre 150 dias antes do primeiro turno das eleições, marcado para 4 de outubro de 2026, conforme a legislação eleitoral. Até o dia 6 de maio, os eleitores podem solicitar serviços como alistamento, transferência, revisão de dados em qualquer unidade da Justiça Eleitoral. Aqui no Maranhão, mais de 5 milhões de pessoas estão aptas a votar. No entanto, cerca de 278 mil eleitores ainda não fizeram cadastro biométrico. Esse número representa 5,49% do eleitorado no estado. A gente gira com a informação e fala do Maranhão, que foi palco de gestores do trabalho de todo o país. Esse foi mais uma Assembleia, Fórum Nacional do Trabalho. Maranhão sediou a Assembleia do Fórum Nacional dos Secretários do Trabalho, reunindo gestores de todo o país em São Luís. Mais do que anfitrião, o Maranhão apresenta iniciativas que já impactam diretamente na vida da população. Pela primeira vez, o Maranhão é palco da reunião nacional dos secretários de Estado do Trabalho. Então, o FONSET é esse fórum que reúne atores principais da política do trabalho, emprego e renda no Brasil. E dessa vez, no Maranhão, esse encontro vai ser sediado no município de Barreirinhas. Hoje é um primeiro momento de receptividade e a gente já troca grandes experiências, a exemplo do programa Trabalho Jovem. Nessa oportunidade também iremos apresentar o Residência Técnico Profissional, o projeto de centros de triagem e reciclagem, que está em 11 municípios do estado do Maranhão, e também o lançamento do Observatório do Trabalho do estado do Maranhão, que vai subsidiar todas as políticas públicas que serão desenvolvidas a partir de então. As ações posicionam o estado como referência na geração de emprego e renda. Muito importante nesse encontro do FONSET, do Fórum das Secretarias Estaduais de Emprego, que reúne secretários de emprego, desenvolvimento, indústria, comércio dos mais diversos estados do Brasil. Eles, na verdade, fazem buscam as melhores práticas de políticas públicas de emprego, as melhores práticas de qualificação profissional, do empreendedorismo, da questão de desenvolver, na verdade, por exemplo, o artesanato, que eu sei que é forte aqui no estado do Maranhão, e essas experiências, nós lá no CODEFAT temos um olhar nacional disso, para tentar integrar
todo o sistema público de emprego no Brasil e, claro, buscar fortalecer a demanda de qualificação profissional. A programação da Assembleia inclui debates, visitas técnicas e a apresentação de novos projetos. Entre os destaques estão visitas ao Centro de Referência Estadual de Economia Solidária, ao Museu do Reggae e ao Palácio dos Leões. O FUNSET ele serve para isso. Ele leva para cada estado para entender a economia da sua região, entender o mundo do trabalho, como as políticas públicas do trabalho têm dado certo. E aqui no Maranhão nós criamos uma grande expectativa e isso tem sido superado, sim. E o Maranhão que avança no empreendedorismo feminino e fortalece geração de renda com políticas públicas. O Maranhão tem se destacado no cenário nacional quando o assunto é empreendedorismo feminino. Hoje, cerca de 32,5% dos empregadores do estado são mulheres, o que coloca o Maranhão na primeira posição do Nordeste e na quarta no Brasil, segundo dados do IBGE. Dona Ana Luzia é empreendedora e começou o negócio com apenas R$300. Hoje expandiu a produção para dentro e fora do estado. Depois da minha segunda gravidez, eu me vi com a oportunidade, eu me vi tendo que mudar de profissão. Eu sou professora e eu precisei deixar todas as minhas funções para cuidar da minha filha. E com 2 anos cuidando da minha filha, eu necessitei encontrar alguma coisa que ela comesse, porque ela desenvolveu uma alergia alimentar. Então a gente não achava muitos produtos há 20 anos atrás aqui em São Luís. E aí a nutricionista disse: Ana, por que tu não faz biscoitos? Então daí surgiu o primeiro biscoito para ela. Na verdade o nome Doce Pedaço, porque ela não chamava biscoito, ela chamava doce. De uma produção caseira, a empresa ganhou espaço em supermercados, aeroportos e até no mercado internacional. O nosso desenvolvimento ele partiu do pequeno, mas sempre assim, cercado de bons parceiros. O Armazém do Empreendedor, a CEINC, o governo, que sempre teve, na verdade a Doce Pedaço, ela sempre procurou ter suas bases em programas de sucesso. A gente pode citar inúmeros, Armazém do Empreendedor, novamente, o Sebrae, com toda a expertise que dá para os empreendedores e essas feiras que fazem com que a gente possa mostrar o nosso produto e ser vitrine, daí alcançar o que a gente busca. O governo do estado tem incentivado empreendedores de diversas formas, seja com Armazém do Empreendedor, programa Juros Zero, além de ações com ampliação da produção e geração de empregos. 4º lugar com mais empresárias que geram emprego no Brasil. Resultado de políticas públicas objetivas e direcionadas, a exemplo do programa Juros Zero, que tem como público prioritário as mulheres. Por determinação do governador Carlos Brandão, que nos deu a missão de priorizar a liberação de crédito para que as mulheres empresárias tenham mais oportunidade de desenvolver seus negócios, conquistar sua independência e, é claro, gerar mais empregos. A gente encerra a edição de hoje falando de seminário, primeiro seminário de meio ambiente e emergência climática, que já acontece hoje e vai até amanhã aqui em São Luís. Para falar sobre esse assunto, o professor Ronald Chaves, ele que é cofundador da FUNMAEC, não é isso? Conselheiro estadual, inclusive vice-presidente nacional do Conselho Deliberativo de Reserva da Biosfera do Cerrado. Muito obrigado por aceitar o convite, esclarecer então esse que é um momento muito importante. Se fala muito sobre cada vez mais quente, chuvas cada vez mais espaçadas. A gente tem essa discussão, inclusive trazendo pessoas de fora, né, para falar sobre essa situação do clima em todo o mundo. Como é que está a situação no Maranhão? Quem vai se discutir nesse seminário? Boa noite. Boa noite. Esse seminário é uma oportunidade que as pessoas têm para poder colocar suas inquietudes, suas discussões, suas necessidades. É um chamado para que o Estado do Maranhão, a sociedade civil, os movimentos sociais, os técnicos, pesquisadores, possam colocar seus entendimentos sobre a situação. Porque a gente, como você acabou de colocar, a gente já sofre demais com os eventos. Municípios sofrendo na questão de cheias, de rios, alagamentos. Eu sou do município de Cururupu, tenho uma ilha que está praticamente submersa, com praticamente 70% da sua superfície já tomada por conta do avanço do mar. Então nós precisamos discutir o assunto.
A emergência climática é um assunto urgente para hoje, não somente para amanhã, e que todos os atores estão envolvidos. E a discussão hoje, que começou às 14 horas, foi justamente para provocar isso na sociedade. O que nós precisamos fazer, o que o agricultor familiar, o que o produtor, o que o empresário, o que o investidor, o que o setor público, a sociedade civil pode fazer para discutir esse tema e encontrar um fator comum, uma vez que a gente está no processo de mitigação já. Não tem mais muito o que fazer que não seja mitigar. E para mitigar, precisa começar com a base, através da educação ambiental, reflorestamento, separação, cuidado dos nossos rios. A gente sabe que São Luís é uma cidade que tem dificuldade com recursos hídricos muito grande do abastecimento público. Então, o que fazer? A gente precisa discutir sobre isso. E tem se discutido desde as 2 da tarde de hoje, segue amanhã. Como é que está essa programação do seminário? A programação é uma programação bem diversa. Amanhã teremos a participação da sociedade civil no primeiro painel, que vai discutir as questões voltadas para ao olhar da sociedade civil no sentido do que fazer e como fazer para que as coisas aconteçam de forma objetiva e participativa. Depois nós vamos ter o olhar das universidades, do setor empresarial, do setor de produção. Logo em seguida, na parte da tarde, a gente vai ter um olhar dos ODS, os Objetivos Sustentáveis, a discussão da COP30, pós-COP30, como é que se encontra essa questão, como o Estado do Maranhão se coloca diante desse debate e como o Maranhão, de fato, está produzindo. E, por fim, o painel da governança, que vai discutir justamente essa questão da responsabilidade de governança pública, o que o Estado, o que os municípios estão fazendo para que a sociedade sofra um pouco menos esse impacto climático que a gente está vivendo hoje. Professor, o senhor está falando de mitigação, e o que a gente tem, então, em relação à expectativa de resultado desse seminário para, na prática, levar, então, estratégias, planejamento e ações? As práticas, parte delas já tem sido adiantado pelo governo do estado, alguns municípios também têm feito algumas atividades pontuais, mas não é o suficiente. O que a gente vem com esse seminário é dizer que não é o suficiente e, detalhe, que seja feito baseado na oitiva e na necessidade da comunidade e não somente nos interesses individuais ou perceptivos de uma gestão pública ou de um técnico que muitas das vezes faz um plano, faz um projeto sem a oitiva da comunidade, sem saber a sensibilidade que a comunidade tem e está passando para resolver aquele problema. Por exemplo, o município de Pinheiro, ano passado, teve enchente das ruas, perdeu parte de produção, quem produzia peixe perdeu seus peixes, quem produzia sua leguminosa perdeu sua produção. O que fazer quando isso acontece? É complicado. Professor, então tem muita discussão e a gente espera que resultados sejam importantes, inclusive para a comunidade, aqueles que acabam sendo invisíveis diante tanto desse cenário, né? Sem dúvida. E o objetivo maior é dizer, você que é produtor familiar, você que é pescador, você que é quilombola, você que é indígena, que tem sofrido na prática, principalmente as pessoas de rua, dessa questão, que se apresente e contribua conosco. Amanhã é o último dia, mas Sim. ainda vale o convite. Isso Sim. lá no Centro Histórico, no prédio de arquitetura, não é isso? Exatamente, da UEMA. Você é nosso convidado especial. Estamos lá lhe aguardando amanhã às 8h30 da manhã para ouvir você, o que você pode nos ajudar para elaborar um plano de mitigação a mudanças climáticas que venha trazer melhorias de qualidade de vida climática para o estado do Maranhão. Muito obrigado a todos. Professor, a gente agradece, viu? Assim a gente encerra a edição de hoje com as imagens, então, do fim de tarde de hoje, dessa segunda-feira, início de semana. Tá só começando a semana, viu? A gente volta amanhã, Praça do Sol, aquela região ali da Ponta da Areia. Boa noite para você, até amanhã. Tem Hora News, hein? Amanhã com Análise Júnior, não perca. A gente volta amanhã dizendo tudo.